paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a paz esteja conosco. Uma boa tarde para você que vai assistir pela tarde, uma boa noite para você que vai assistir à noite, uma boa madrugada para quem vai assistir pela madrugada e até mesmo um bom dia para quem está assistindo de manhã. Aqui quem fala é Rafael Silva e vamos dar continuidade na série Quem é Deus? Uma palestra onde vamos estar aqui falando através da luz da Bíblia, experiências as quais está sendo vivida e compartilhada. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar quem é Espírito Santo. Quem é? E para isso, eu convido você a efetuar uma leitura comigo que se encontra no livro de João, capítulo 15, versículo 15, que diz assim: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Nossa! Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso de poder estar na tua presença, de poder compartilhar com as pessoas aquilo que aprendemos e também poder compartilhar esse momento maravilhoso de estar contigo, que é muito importante. Estou aqui, Senhor, para falar um pouco daquilo que o Senhor tem proporcionado à minha vida e eu quero continuar sendo um instrumento em tuas mãos. Usa-me conforme tua vontade, teu querer. Seja louvado, exaltado e agradecido. Perdoa meus erros, minhas falhas, minhas transgressões, aquilo que tenha feito que não for agradável a ti. Obrigado por existir, ser esse Deus maravilhoso. Eu te peço, te louvo, te exalto em nome de Jesus Cristo e a graça do Espírito Santo. Amém. Eu não sei se você, algum ponto da sua vida, você já se deparou diante de uma situação ao qual você teve que observar que os verdadeiros amigos, eles estão ali contigo. Por exemplo, alguns já relataram que Pedro não fora muito amigo de Jesus Cristo porque o negara 3 vezes antes que o galo cante. Mas vamos prestar atenção num detalhe importante em alguns episódios. Em alguns episódios da participação de Jesus Cristo aqui na Terra, nós vamos ver que em momentos os quais eram momentos onde eram testado a fé, por exemplo, quando Jesus Cristo caminhou por cima da água, estava todos assombrados e assustados diante daquela situação, porque viam ali e imaginavam ser um fantasma. Então Pedro, quando ouviu Jesus Cristo falando, é eu, e ele disse: Senhor, já que és tu, ou se é tu mesmo, fala para mim ir ter contigo e eu irei. Então Pedro foi o único homem que caminhou sobre as águas ao comando de Jesus Cristo, exatamente descrito pela Bíblia. Jesus Cristo caminhando e Pedro. E também o mesmo Pedro, esse mesmo aí, que tempos depois negou Jesus Cristo, mas só que antes de ele negar Jesus Cristo, observa um detalhe importante. Quando Jesus Cristo falou que iria acontecer o que ele iria ser entregue aos soldados, aos homens, e iria ser machucado e tudo, Pedro falou que ele iria mesmo enfrentar qualquer um ao qual viesse tocar em seu mestre. E vendo tudo isso, nós vamos enxergar agora que quando os soldados chegaram para prender Jesus Cristo, Pedro foi o único de todos os que estavam presentes, foi o único que teve a ousadia de cumprir aquilo que tinha falado anteriormente, que não iria, ele iria enfrentar. Então ele puxou ali a sua espada e cortou a orelha de um dos soldados.
Então ele já estava pronto, preparado para enfrentar os soldados em prol do seu mestre. Mas não é essa parte violenta que nós estamos aqui mostrando. Nós estamos mostrando a parte ao qual, quando Pedro disse, estou contigo, realmente, porque vinham os soldados, e todos temiam os soldados. E Pedro sacou sua espada e cortou a orelha de um soldado, correndo o risco de ser morto naquele exato momento. Porque se todos viessem para batalhar contra eles, certamente eles iriam padecer. Porque o número dos soldados bem armados e muito mais preparados para aquele momento era eles em questões de guerra física. Entendeu? Então Pedro sacou sua espada e cortou a orelha dos soldados, mostrando a Jesus Cristo que realmente ele estava com ele. Portanto, Jesus Cristo deu um ensinamento importante para ele naquele momento. Pegou a orelha novamente do soldado, colocou no lugar e curou. Ótimo, beleza. Rafael, mas o que isso tem a ver com quem é o Espírito Santo? Calma aí, nós vamos entender. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que sempre quando se fala de Deus, aparece Jesus Cristo e Espírito Santo. E quando se fala de Jesus Cristo, aparece Deus e Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo, aparece Deus e Jesus Cristo. Exatamente. Então nessa parte, Jesus também ainda falou para Pedro que se fosse assim, ele iria falar para o seu Pai, olha só, para o seu Pai, Deus, que enviasse anjos e ele enviaria anjos poderosos para batalhar contra aquele povo, os soldados. Mas não era aquela batalha que eles estavam a travar. Não era aquela. Então, diante disso, nós vamos ver agora uma parte muitíssimo importante, que antes desse episódio em questão do Pedro, com o corte da orelha e tudo, Jesus Cristo ele relata a alguém de suma importância nesse episódio da vida, que é Judas Iscariote. Jesus Cristo olha para Judas Iscariote após o beijo e diz, amigo, por que vieste? Observa que Jesus Cristo ele usa a palavra amigo. Assim como foi lido aqui a passagem, Jesus Cristo fala que eu não vos chamo mais de servo, e sim de amigos. Então, seja, Judas Iscariote era amigo de Jesus Cristo. Mesmo ele tendo cometido o ato da traição, Jesus Cristo ainda o considerava como amigo. Mas Judas Iscariote já tinha entregado sua alma ao maligno, aquele que se opositou ao Deus Criador. Então, diante dessa situação, nós observamos que a amizade ela é muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Porque quando Jesus Cristo se deparou diante do ato da traição, ele sentiu aquela dor. Até tanto que quando ele prostou-se diante de Deus, ele disse, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas lembrando que em outros episódios, Jesus Cristo teve um momento que ele se angustiou. A sua alma estava angustiada. Ele se angustiou, mas sendo Jesus Cristo 100% homem, fisicamente com as matérias deste mundo, e 100% Deus, com as matérias celestes. Ou seja, ser supremo. Então ele se angustiou diante da situação ao qual iria acontecer. Então falar de amigo é falar do Espírito Santo. Exatamente, porque agora nós vamos entender. Calma, vamos entender. Quando Jesus Cristo estava iniciando seu ministério, vamos voltar um pouco. Quando ele estava iniciando o seu ministério, João o Batista já batizava no deserto. E ele batizava com água. E ele dizia, eu vos batizo com água, mas há entre vós um que batizará com fogo ou com o Espírito Santo. Exatamente. Esse mesmo Espírito Santo é o mesmo que chegou lá no ventre de Maria e tocou nela e concebendo ali Jesus Cristo. E esse mesmo Espírito Santo é o que
preencheu João Batista quando ainda se encontrava no ventre da sua mãe, Isabel. E desde lá até os seus últimos dias na terra, ele não se afastou dele. Veja que quando Gabriel fala que ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre, ele não fala que por um período, ele fala que será cheio. Então, do começo ao fim, aqui na terra. Quando Jesus Cristo está ali, entre os que estão sendo batizados, todos estavam ali, vinham, se batizavam, e João Batista o batizava com água. Mas quando Jesus Cristo chegou e foi batizado por João Batista, eis que desceu em forma de pomba o Espírito Santo. Esse mesmo que um dia Jesus Cristo disse, é importante que eu vá para o Pai para que ele venha, o Espírito Santo. E quando se fala do Espírito Santo, muito se pensa que é simplesmente um Espírito, que é um ser ao qual está ali e pronto, acabou, veio para nos consolar e pronto. Não. Quando se fala do Espírito Santo, se fala de um grande amigo. Se fala de um ser que se tornou nossos amigos, independente de quem somos, independente do que façamos, porque ele se propôs a ser nossos amigos. E quanto mais nos aproximamos dele, mais amigos nos tornamos e mais revelações sobre as situações viventes ou que irão acontecer, que Deus compartilha e que Deus permite ser compartilhado para com seus amigos, ele compartilha. Então esse Espírito Santo, é o amigo. É aquele que veio para nos consolar, para nos guiar no caminho. Lembra que na aula passada foi falado que Jesus Cristo, ele mesmo relatou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Caminho. Então existe um caminho e existe um destino. Caminho, Jesus Cristo, destino, Deus. E quem poderá nos guiar? O Espírito Santo. Exatamente. É o guia que, veja bem, para e pensa. Peraí, mas Jesus Cristo é o caminho, Deus é o destino, o Espírito Santo é o guia, então o guia é o menos importante. Não. Sabe quando você tem um amigo, uma pessoa, vamos colocar duas pessoas, dois seres humanos. Tem alguém que bate no teu ombro e diz assim, estou contigo em qualquer parada. Quando você está na pior, ele está lá. Quando você está na melhor, ele está lá. Quando você está passando por uma dificuldade, está lá. Quando você prefere, vamos colocar uma carreira profissional, eu quero ser um cantor, por exemplo. Eu quero ser um cantor. Ele é o primeiro da fila a te assistir. É o primeiro a te apoiar. É o primeiro a bater no teu ombro e dizer, parabéns, você tem talento. Ou você precisa mudar aqui, nesse ponto. Eu creio que se você fizer isso, fica melhor. É aquele que tem uma intimidade de compartilhar com você quando você acerta e quando você erra. É aquele que olha para você e não te vê como uma ameaça, mas sim como um irmão, uma pessoa muito importante para você. É quando você olha e você pensa, o que eu vou fazer? Como eu vou conseguir? Eu estou contigo. Então quando você olha para esse ser humano, você vê a amizade fluindo todos os dias. Mas observa-se que é o seguinte também, um detalhe importante. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa, ela vai te decepcionar. Cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar com essa pessoa. Mas por quê? Porque é um ser humano. Simples assim. Mas quando você fala da amizade do Espírito Santo, é além. Quando você erra, ele clama diante de Deus com gemidos inexprimíveis por você, por mim, por cada um de nós que erramos.
pedindo a Deus uma nova oportunidade, uma nova chance, intercedendo por nós, clamando a si próprio em prol de nós. Um amigo, ele não vira as costas quando precisamos. Um amigo não vira as costas quando viramos as costas para ele. Um amigo, ele chora por nós, chora conosco. Um amigo, ele está no momento bom e ruins conosco. Um amigo, ele é o primeiro a aplaudir quando alcançamos o sucesso. Não estou falando de sucesso financeiro, estou falando de sucesso naquilo que acreditamos e desempenhamos e fazemos aquilo que gostamos de fazer. É o primeiro. Quando se fala de amigo, quando se fala de amizade, se fala de uma existência, de um sentimento inexplicável. Quantos e quantos foram os teólogos, os filósofos, os psicólogos, psiquiatras e tantos outros que vieram e falaram da existência da amizade e a importância, mas em qual tamanho há a amizade? E Jesus Cristo demonstra essa amizade ali diante da situação com Judas Iscariote. E o Espírito Santo continua mostrando a importância e o tamanho da amizade conosco. Imagina você agora, nesse exato momento, o erro que você cometeu. E ele lá, clamando ao Pai por você. É como se você fosse passar pelo julgamento agora. O juiz está ali pronto para ouvir as partes da acusação. E você precisa de alguém para lhe defender. Mas você sabe que você errou. E o juiz também sabe que você errou. E agora, quem poderá te defender? Não é o Chapolin, eu não sei nem falar o nome do cara. Chapolin Colorado. Não, não é. É um ser que você nunca enxergou, porque é espiritual. E quando você se depara diante do Espírito Santo, você começa a observar os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Bondade, benignidade, mansidão, paciência, o amor, a paz. São diversos. São diversos. E o Espírito Santo, nesse exato momento, ele está clamando por diversas outras pessoas. Porque ele, além de ser teu amigo, ser meu amigo, ele é amigo de toda a humanidade. Até mesmo aqueles que se desviaram do caminho do Senhor. Ele ainda não desistiu. Ele não desistiu. Porque um amigo não desiste. Quando Jesus Cristo disse, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Ele está falando de preceito, ou seja, de significados da amizade. Quando se fala do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Para mim, o Espírito Santo é o meu melhor amigo. Não é meu pai, não é minha mãe, não é minha irmã, não é minha esposa, não é ninguém. É ele. Porque mais cedo ou mais tarde alguém dessas pessoas que relatei irão falhar para comigo. E eu irei falhar para com elas. Mas o Espírito Santo não. Por mais que eu falhe com ele, por mais que eu erre, ele não desiste. Sabe por quê? Porque o valor do preço que Jesus pagou na cruz é um valor muito alto. É um valor que você e eu jamais conseguiremos pagar. Nós vemos diversas pessoas que já falaram a respeito de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Tem muitas pessoas que zoam, falam que não é isso, não é aquilo. Tem outros que dizem que Deus é isso, é aquilo outro, é amor, é... Mas quando chega na parte ao qual devemos buscá-lo,
devemos lutar por Ele, porque Ele lutou por nós e ainda luta por nós. Porque tu achas que Deus não tem o poder nesse exato momento agora de fulminar, destruir toda a humanidade pecaminosa que se encontra na face da terra? Tem. Ele tem esse poder. Mas Ele prefere agir pelo amor. Tem um tempo, já foi designado por Ele mesmo, um tempo ao qual Ele vai recolher o Espírito Santo da terra. E esse tempo, Jesus Cristo virá e levará aqueles aos quais dedicaram sua vida em amor para com o Pai. Rafael, mas para isso eu preciso de quê? Eu preciso falar em mistério, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Você vai lá para o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, 16 em diante, por ali você vai se deparar com a mensagem que Jesus Cristo ele deu para conosco, e ela vai fazer com que nós entendamos que, por mais que a gente queremos fazer tudo na vida, o mais importante é que nós venhamos acreditar. Porque quando ele disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele fala dessa forma para que todo mundo tenha acesso à mensagem. E mais além ainda de tudo isso, e o compromisso dele para com a amizade com a humanidade é: aquele que crer será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então é simples assim? Acreditar. Mas como é que eu faço para acreditar? Aí que vem a questão da amizade. Porque eu posso aqui passar horas e horas, até mesmo anos, tentando te convencer, com argumentos diversos, e eu de mim mesmo não vou conseguir. Porque eu também sou matéria assim como você. Mas o Espírito Santo, que ao ouvir essa mensagem, está trabalhando em prol disso, está lhe convencendo da existência dessa Trindade, e você acreditando em seu coração, você acreditando no seu íntimo sobre essa Trindade. Rafael, mas só que eu sou ladrão, eu sou isso, aquilo, outro. Você já parou para pensar que a Bíblia está repleta de exemplos de que a misericórdia de Deus, ela vem de geração por geração? Não. Preste atenção. Raabe. Quem era Raabe? Uma prostituta. E ela está na genealogia de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos deparar diante de situações tipo Davi. Davi, além de enviar um soldado do reino dos céus para a morte, adulterou com a esposa dele. Tudo questão de que quando Deus ele interage na vida do ser humano, ele prometeu para conosco que acreditar é quando você se depara diante de uma situação e você tem que lutar por ela. Uma pessoa que está com câncer, um exemplo. Uma pessoa está com câncer. Ela está lutando pela vida. E quando ela começa a ir ao médico fazendo todos os procedimentos que tem que ser feito, o que ela está fazendo? Ela está professando a sua fé. Não, Rafael, ela não está fazendo isso. Ela está. Porque ela pode muito bem tomar a decisão de simplesmente não ir fazer as quimioterapias, de não ir à presença do médico. Ela pode tomar essa decisão. Mas quando ela está lutando por aquilo que ela acredita.
Quando eu pego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu estou lutando pelaquilo que eu acredito. Quando eu abro minha boca para falar de Jesus Cristo, eu estou lutando pelaquilo que acredito. Estou falando de um ser ao qual eu acredito. E quando eu falo do Espírito Santo, estou falando daquele ser que também acredito. E quando falo de Deus, estou falando de um ser ao qual acredito. Quando eu dobro meus joelhos e clamo, falo com o Senhor pelas manhãs, pelas madrugadas, durante o dia, eu estou dobrando meu joelho, me curvando diante de um rei. Porque eu vejo ele como um rei, mas eu não consigo enxergar o seu formato desenhado como eu vejo a minha imagem, como eu vejo a imagem de outras pessoas. Mas eu acredito que ele está ali, pronto para me ouvir, a qualquer momento. E quando eu dobro meu joelho em reverência, porque eu tenho a capacidade hoje de dobrar o meu joelho. Quantas pessoas no mundo? Eu ouvi uma certa vez, um homem, ao qual o nome dele é Nick, e ele nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas. E uma certa vez ele falando para numa faculdade para vários jovens, e ali ele disse, uma vez eu me perguntei, por que tantas pessoas que têm as duas pernas não tem nenhum problema, elas podem dobrar o joelho e conversar com Deus como se conversa com um rei, e não fazem? E eu não tenho as duas pernas, e eu gostaria de ter as duas pernas, só para me curvar diante desse rei. Veja bem, quando nós falamos de amigo, nós falamos de alguém ao qual nós respeitamos, mas alguém também que nós possamos ter intimidade. E eu vejo muito as pessoas quando fazem a colocação entre Deus, Jesus e Espírito Santo, que não podemos ter uma intimidade. Veja Moisés. Quando Moisés estava sobre a responsabilidade de levar um povo ao qual, por mais que estava vindo todas as provas, ainda relutavam para que continuassem sendo escravos. E Moisés, quando Deus falou que iria matar todos, Moisés voltou contra Deus e disse, vou na linguagem de hoje, Senhor, peraí, o Senhor vai fazer eu trazer aquele povo todinho de lá do deserto, ou lá do Egito, para chegar aqui no deserto e o Senhor matar eles? É isso que o Senhor vai fazer? É isso que o Senhor vai fazer? Moisés fez isso, teve essa atitude, porque ele tinha intimidade com Deus. Assim, quando você está numa pior, uma certa vez, a minha irmã, caçula, eu estava no uso compulsivo da substância química crack. E a minha irmã, depois de eu ter passado a noite usando e o dia usando, a minha mãe preocupada, chorando já, preocupada demais, com medo de chegar a notícia de que eu tinha sido assassinado. E quando eu aparecia, minha irmã olhou na minha cara, no meu rosto, nos meus olhos e disse, tu só é um lixo porque tu quer ser um lixo. Tu só é assim porque tu quer ser assim. Aquelas palavras machucaram muito mais do que qualquer outras palavras que eu já tinha ouvido. Mas ela falou aquilo com uma intimidade tremenda. Sabe por quê? Porque nós tínhamos e temos intimidade. Além de irmãos, somos amigos. E isso, quando nós nos deparamos diante dessa situação para com Deus, veja bem, Deus, a amizade que podemos ter para com Deus. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, e os seus olhos se alegraram ao ver os filhos de Jessé, aqueles mais fortes, robustos, aqueles homens de guerra, o Senhor falou no seu íntimo, não é esse. Não é esse. Vocês veem a estatura física, eu vejo o coração. Quando Maria, caminhando fora, ela não estava no templo, ela estava fora.
Quando Maria estava caminhando e o anjo veio até ela e relatou sobre o projeto de Deus, veja bem que Maria simplesmente disse que seja feito conforme as tuas palavras. Ela não duvidou do anjo como Zacarias que estava no templo, sumo sacerdote. Mas por quê? Pela intimidade para com Deus. E é essa intimidade que o Espírito Santo faz termos para com Ele. Quando Noé estava na época ali, ao qual as pessoas tinham se corrompidas, aonde o próprio Deus disse: me arrependo de ter feito homens sobre a face da terra. Veja bem que Deus disse: me arrependo. Veja que Deus mesmo, ele relata em outras passagens: não sou homem para que minta, nem filho... não sou homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. O mesmo Deus, quando viu a corrupção da humanidade naquela época, disse: me arrependo. Me arrependo. Quando se fala de arrependimento, se fala de algo que eu fiz e parece que eu fiz errado. Isso dói, machuca. E Deus, quando olhou Noé, seu coração se alegrou por ver Noé, um homem íntegro. Amizade. E quando nós observamos esse detalhe, nós vamos entender que a amizade, preste atenção, a amizade fez com que Deus fosse a Noé, através do anjo, e falasse do projeto de que iria acontecer o dilúvio, e que ele ali, juntamente com seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa, construísse uma arca. Mas Noé não era arquiteto, nem era engenheiro. Ei, Noé era apenas um agricultor daquela época. Ele não era um homem estudado como um homem que construiu o Titanic e como construiu diversos outros navios que existem no mundo. Não! Era simplesmente um homem comum. Mas ele tinha algo que muitos de nós deixamos de ter, que é a intimidade com Deus. Está entendendo? Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Tem um livro do já falecido pastor, preletor Benihim, que é Bom Dia Espírito Santo. Se você não leu, você está perdendo tempo, pois leia, é muito bom. Você vai ter um entendimento de uma simplicidade que está diante dos teus olhos e você fala: nossa, eu pensei que era muito mais do que isso. Ei! Deus, ele se dividiu em 3 para que você e eu possamos chegar até ele com maior facilidade. No Velho Testamento nós vamos ver uma diferença. Qualquer pessoa podia chegar a Deus? Não. Tinha que buscar um profeta. E o profeta a Deus e ali transmitir. No Novo Testamento apareceu Jesus Cristo. E depois que Jesus Cristo foi, aí vamos chegar na parte também legal, muito boa. Lembra que Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes? Mas só que o mesmo Pedro foi o que cortou a orelha do soldado. Exatamente. É uma questão de balancear entre a certeza e a dúvida. Porque Pedro estava com Jesus Cristo quando os soldados chegaram. Ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus Cristo pega a orelha e coloca no lugar. E Jesus Cristo ainda relata para ele que não era daquela forma que era para ser resolvido. E tempo depois aparecem as pessoas perguntando: não era tu que andava com Cristo? E aí, vou dizer o quê?
Se eu falar que era, eles vão me levar e vão me crucificar juntamente com ele. E Jesus Cristo já me livrou de uma situação ali. Então o que eu tenho que fazer? Então ele nega a primeira, segunda e a terceira vez. Mas antes mesmo que tudo se torne um hábito na vida dele, ou seja, que ele venha ter o hábito de negar Jesus Cristo, o galo canta. E quando o galo canta, ele lembra. E ele olha para Jesus Cristo. E aquela visão penetrando uma na outra, aí de Jesus Cristo penetrando nele dizendo: eu te amo, meu filho. Obrigado por todos os momentos que tivemos juntos, enquanto eu aqui estava. A vez que você pediu para subir na água e andar. E quando você começou a duvidar ali, que você começou a afundar e você entrou em desespero e me chamou. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Eu ainda te amo. Veja bem, Jesus Cristo tinha falado já que não iria deixar o seu povo só. Ele ia enviar o Consolador. Então Pedro tem aquele momento, o mesmo Pedro, ele se esconde e depois ele começa a ter uns sonhos nos quais o evangelho ser pregado pelos judeus, para todas as outras unidades, de uma forma diferenciada. É como se tivesse o Martin Luther King, uma das frases que ele falava: eu tenho um sonho, onde negros, brancos irão sentar juntos e se alimentar juntos. Então, é como se fosse ali exatamente esse momento. E agora, o que fazer? E Jesus Cristo tinha firmado a igreja dele em Pedro, para que Pedro desse continuidade. E aí vem surgindo um tal de Paulo. Aquele Paulo de Tarso. Exatamente. Aquele homem ao qual outrora perseguia o povo de Deus, aqueles todos seguidores de Jesus Cristo. Aquele mesmo que estava lá com os homens quando Estevão foi apedrejado. E aí surge esse homem. E este homem consegue uma carta para poder prender, matar todos aqueles que estavam tendo aquele momento com Jesus Cristo, estavam tendo aquele novo impacto, falando de Jesus Cristo, pregando sobre Jesus Cristo. Aquele homem se tornou uma grande ameaça a todos os seguidores de Jesus Cristo. E ele, a caminho, ele teve um encontro com o soberano. E veja que no encontro com Jesus Cristo, o encontro com Deus, o encontro com o ser como ele é, assim como o Espírito Santo desceu, João viu uma bola de fogo em forma de pomba. Ele viu ali aquela situação. E nós vamos observando que quando se trata da Trindade, se fala de uma luz que não é uma luz a que o mundo possui. Não é como o sol. É muito mais além. E diante dessa situação, ele ouve a voz dizendo: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele: Senhor. Então, diante disso, ele vai de encontro com Barnabé, é batizado, e ele ouve falar de um tal de Pedro. Exatamente, um tal de Pedro que andava com Jesus Cristo. E por que Pedro? Porque Pedro era um dos melhores amigos de Jesus Cristo. Era o que estava mais próximo de Jesus Cristo. Pedro foi ele escolhido por Jesus Cristo para que a sua igreja se firmasse ali e viesse ser apregoado a palavra. Então, Paulo foi em busca de Pedro para aprender sobre Jesus Cristo, para saber quem era Jesus Cristo.
E até tanto que os dois se tornam amigos, um ensina o outro, e vem ocorrer a situação do Pentecoste, ao qual é descrito no livro de Atos, capítulo 2, aonde estavam todos ali, reunidos, uma grande multidão, e Pedro aparece e começa a pregar o Evangelho, falando sobre a existência desse ser supremo, maravilhoso para conosco, e todos, de todas as diversas linguagens estavam presentes, e todos que estavam ali conseguiam ouvir. Lembra que lá na Torre de Babel, aquelas pessoas se reuniram ali para construir uma grande torre, e todos falavam a mesma língua, e Deus confundiu a língua de todos? Exatamente. Só que agora era diferente. Estavam em outra época e não estavam construindo uma Torre de Babel. Estavam ali precisando de um consolador. E tinha que ter aquele momento para o Consolador vir. E foi justamente na pregação de Pedro que o Espírito Santo retornou à terra. Ele veio à terra. E desde então ele está conosco. E desde então o Espírito Santo, ele clama, geme, com gemidos inexprimíveis diante do Pai por ti, por mim, por nós. Ele é o nosso melhor amigo. Sabe aquele momento que você pensa que tudo acabou, que tudo não tem mais sentido, que já era, acabou. Ele vem e diz para você, suavemente nos seus ouvidos, de uma forma que não se ouve com esses dois aqui, mas sim com aquele ouvido espiritual. Ainda há esperança. Quando pensamos em tudo isso, começamos a entender que Deus, na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a combinação perfeita. Aí começamos a entender por que Jesus Cristo, por que Espírito Santo e por que Deus. Porque você e eu não temos a capacidade. E Pedro, segundo alguns teólogos, estudiosos, relata com um momento muito delicado da situação, que quando Pedro ele foi pego, depois que ele escreveu as epístolas, depois ele aprende a escrever, aprende a ler com Paulo. Então, ele é pego e é crucificado. Mas quando colocam ele na cruz, ele tem uma única exigência. Uma única exigência. Imagina você, diante da morte, você ter uma exigência. Ele pediu para que não matassem ele na cruz, da forma como seu mestre morreu, Jesus Cristo, de cabeça para cima. Ele queria que colocassem ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como seu mestre. Sabe o que é isso? É quando você se depara diante de uma amizade. E aqueles homens, quando, depois que Jesus Cristo foi, Pedro, Paulo, Judas, não Judas Iscariote, mas Tiago, Timóteo e tantos outros, nós vamos ver uma seriedade de pessoas que vêm e se entregam de uma forma extraordinária, enfrentando tudo e todos pelo amor daquele que está acima de nós. E se deparando diante dessa situação, quantos e quantos foram mortos, apedrejados, chicoteados, decapitados e tantas outras crueldades se tornaram mártires.
E nós vendo todas essas coisas e começamos a entender que quando o Estevão estava sendo apedrejado ali, naquele exato momento, que ele olha para cima e ele vê os céus abertos. A pedra batendo no seu corpo físico e ele não estava sentindo. Por quê? Porque o Espírito Santo o abraçou como um amigo. E não permitiu que ele sentisse aquela dor. E apenas sentisse o prazer que seria ele entrar nas mansões celestiais. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo, lhe convida para a sua casa. O verdadeiro amigo, ele compartilha contigo os mistérios, os segredos, a amizade. Tem muitas pessoas que nos deparamos uma perto da outra. Casamento mesmo. No casamento era para fluir as melhores amizades, onde o esposo com a esposa com o esposo, ou outros. Mas infelizmente muitos casamentos estão fraquejando porque a amizade e o companheirismo das coisas maravilhosas já não se tem mais. Aquelas conversas, diálogos. E muitas pessoas, quando veem o Espírito Santo, acham que o Espírito Santo é simplesmente para falar das dores, para falar dos medos, para falar das angústias, dos bens que quer alcançar. O Espírito Santo é um amigo. Às vezes eu dobro meu joelho, ou sentado mesmo, ou em pé, e converso com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu geralmente sempre converso as minhas orações, na minha intimidade com eles. Quando é pela manhã, bom dia Deus, bom dia Jesus Cristo, bom dia Espírito Santo, bom dia Arcanjo Miguel, bom dia Gabriel, querubins, serafins e todos que fazem parte das mansões celestiais. Mas por que isso, Rafael? Porque quando você está falando com um ser, a educação, ela é importante. Porque você não está falando com qualquer. Você não está falando com um ser qualquer. Você está falando com um ser supremo. Se você for no gabinete falar com uma entidade importante política, você não pode chegar de qualquer forma e falar de qualquer jeito. Você tem todo um paradigma, você tem toda uma forma, uma questão formal de como falar. Então você não está falando com um qualquer, você está falando com Deus. Então você tem que... eu tenho que buscar palavras que eu não conheço. Não, não é isso. Você tem que ter intimidade com Ele. Mas para você alcançar a intimidade, para nós alcançarmos a intimidade, nós temos que dar o espaço. E às vezes eu estou conversando com Ele, eu choro, eu rio, nós conversamos e eu vejo isso porque é uma amizade. E a amizade com o Espírito Santo é importante. Porque, veja bem, na Bíblia mesmo você vai encontrar diversas vezes a blasfêmia contra Deus Pai, ela é perdoada. A blasfêmia contra Jesus Cristo também é perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada. Por quê? Se ambos os três são os mesmos. Por quê? Porque o respeito que Jesus Cristo teve ao vir à Terra é muito grandioso e valioso. E o sacrifício dele também. E o que Deus também fez. E o que o Espírito Santo também está fazendo. Mas o Espírito Santo, ele clama por nós. Jesus Cristo veio, teve um período de 33 anos aqui na Terra e voltou. Deus veio, em algumas vezes,
Veio no começo, quando o homem ainda não tinha pecado, e até mesmo depois que pecou, e depois apareceu numa sarça, e depois continuou, e o Espírito sempre conosco, aqui. Desde quando o início, vamos lá, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Veja bem, quando se fala de criação, se fala de perfeição, porque tudo que Deus faz é perfeito. Criação de Deus, perfeito, ótimo. Nós vamos ver no versículo 2. Porém, a terra estava sem forma e vazia. Veja bem, ambos agora nós vamos ver. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. Quem era que estava lá? O Espírito. De quem? De Deus, o Espírito Santo. Veja bem, quando Deus fez a terra, perfeito. Mas por que ela ficou sem forma e vazia? Porque lá no céu, numa parte do céu, houve um ser ao qual era angelical, juntamente com uma terça parte, procuraram se rebelar contra o Criador, Deus, e aí tiveram que ser expulsos. E ao serem expulsos, foram lançados na terra, como Jesus Cristo mesmo, próprio Jesus Cristo disse, e eis que vi Satanás, juntamente com a terça parte de anjos, sendo expulso do céu e caindo na terra como um raio. E houve a grande explosão. Como foi falado no primeiro vídeo da série, Quem é Deus? Então, diante disso aí, nós vamos entender que desde o início, desde os momentos mais difíceis, o Espírito Santo sempre esteve presente. Porque Ele é Deus. Eles simplesmente conversaram entre si e se dividiram em três partes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E agora, nós temos um guia. E esse guia, além de nos guiar no caminho que é Jesus Cristo, para o destino que é Deus, Ele clama por nós. Você vê um GPS, por exemplo, você pega um GPS, você coloca ali com a voz, você coloca o destino que você quer alcançar. E você vai andando ali no carro tranquilamente ou de pé, não sei como você vai. Eu já coloquei de pé. E quando você entra numa rua errada, que não está programada ali no GPS, o que ele vai falar? Está errado, você está entrando num lugar desconhecido. Depende de qual você está usando, vai falar alguma coisa para você. Exatamente. O Espírito Santo é muito mais além do que um GPS. Porque ele não está te conduzindo para um caminho de uma panificadora, de um supermercado, de um hotel, de um clube. Não, não está. Ou outra cidade, não. Ele está te conduzindo para o caminho da eternidade. E nenhum outro ser humano, nenhum outro ser consegue te conduzir para o caminho da eternidade. Entendeu? Porque foi dado a quem? Ao Espírito Santo. E uma questão de hierarquia. Deus, ele não passa por cima das ordens as quais ele mesmo permitiu acontecer. Então, se Deus falou que vai acontecer, pode ter certeza que vai acontecer. Tudo tem o seu tempo, o seu momento certo. Então, todas essas coisas. Então, quando se fala do Espírito Santo, se fala do melhor amigo. Se fala de um ser que está com você em todos os tempos, em todos os momentos, independente de qualquer situação. Ele sempre está contigo, sempre está presente. Espírito Santo é aquele amigo que todo ser humano tem que ter. Todo ser humano tem que ter. Existem momentos na vida as quais nós passamos por frustrações e uma das primeiras coisas que vem à mente é pensamentos destrutivos, pensamentos de autopunição, autodestruição e até mesmo pensamentos de suicídio.
E ele, como um melhor amigo, ele nos conduz a não cometermos tais atos que nos levará à perdição eterna, ao caminho da morte. E isso é o que o verdadeiro amigo faz. Porque quando nós nos deparamos diante de amizades humanas, em alguns pontos, por exemplo, vai ter momentos que, caminhando, alguém que está do seu lado vai dizer para você não continuar, por medo, por medo. Por medo vai se esquivar, vai se distanciar, não vai querer. Porque o medo vai atrapalhar. E o Espírito Santo não. Se você tiver que entrar na fornalha, ele entra com você. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Aqueles três jovens, deparado diante da situação, que eles tinham que se curvar perante uma imagem. Mas eles poderiam ter feito isso, como seres humanos daqui da Terra. Como eles não pertenciam a este mundo, eles não fizeram, porque se curvar diante de uma imagem é negar aquele que o criou. É negar aquele que o criou. É negar a existência de Deus. Então eles não se curvaram. Então os homens que o lançaram na fornalha foram mortos. E eles receberam a visita, sabe de quem? De um quarto homem. Estavam passeando na fornalha e o fogo pegando e eles ali passeando. Tu já viu o fogo se queimar? Ou água se molhar? Não, né? Então o quarto homem estava lá. Jesus estava lá. E as aparições dele na terra, com o momento ao qual ele veio, e ao qual momento ele estava conosco, e ao qual momento ele mesmo, Jesus Cristo, se prostrou diante de Deus. Ei, mas ele, Emanuel, Deus conosco, o próprio Deus se curvando a quem? A ele mesmo, na forma de Pai. E sabe o que é bacana? É que quando Jesus Cristo começa seu ministério, sabe quem é que vem lhe ajudar na jornada? Que vem ali e diz: este aqui é o meu filho a quem me comprazo. O Espírito Santo, em forma de pomba. Então, quando me perguntam, Rafael, quem é o Espírito Santo? É meu melhor amigo. Rafael, quem é Jesus? É meu melhor amigo. Rafael, quem é Deus? Meu melhor amigo. Rafael, tu tem um jeito assim meio louco de ser e tu diz ainda que ele é teu melhor amigo? É. Porque quando Jesus Cristo disse, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não deixou um padrão de vestes, ele não deixou um padrão de postura, porque até mesmo Jesus Cristo, por ser pobre na terra, ele se vestia, mas se vestia conforme o que lhe era proporcionado. Então cada um de nós procuramos as belas vestes, mas esquecemos que ele vê o nosso coração quando ele faz análise, quando ele observa o nosso coração, o nosso íntimo. E quando ele tem uma certeza a não ser da amizade que possui, ele faz como fez com Jó. Quando Lúcifer, ou seja, o diabo, apareceu no reino dos céus, e ele disse logo de cara, tem visto o meu servo Jó? Peraí. Que é isso? É o valor da intimidade que possuímos quando temos intimidade com aquele que nos criou. Lembra quando Sodoma e Gomorra era para ser destruída? Exatamente. Sodoma e Gomorra para ser destruída.
Sabe quem é que estava lá numa das cidades de Sodoma e Gomorra? Jó. Claro que não. Era Ló. Ló estava lá juntamente com sua esposa e suas duas filhas. Era. Mas peraí, o que tem a ver? O que tem a ver? Que Ló era sobrinho de quem? De Abraão. Na época ainda era Abrão. Exatamente. Mas só que, como ele estava lá, e Deus iria destruir aquela localidade, e tinha ali alguém de suma importância para Abraão, que era seu sobrinho, e Deus, por ser amigo de Abraão, o que ele fez? Enviou anjos até a casa de Abraão para lhe falar do que iria acontecer. E Abraão, recebendo bem, conversando com eles, tentou impedir com que toda aquela comunidade fosse destruída. Mas não conseguiu, mas conseguiu com que os mesmos que foram visitá-lo fossem até a casa de Ló, falassem do projeto, do que iria acontecer e que ele se retirasse de lá para que fosse todo aquele lugar destruído. Sabe o que é isso? Amizade. Isso é o valor da amizade. Os verdadeiros amigos, eles reconhecem, eles avisam, eles buscam, eles aplaudem quando todos vaiam. Eles abraçam quando todos se distanciam. Não sei se já aconteceu contigo, de ter um momento ao qual você está rodeado de pessoas e se sentir tão sozinho. Tão sozinho. Mas quando você está com Deus, você tem três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Essa trindade, essa amizade é supremo. É muito mais além daquilo que nós possamos entender. Aí tem aquele louvor muito bonito da harpa cristã, número 5, se não me falha a memória. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Então, quando se fala do Espírito Santo, se fala de amizade. Veja que a amizade, ela só flui quando existe o amor. A amizade só flui quando existe o amor. Quando Paulo descreve em Coríntios, o amor tudo sofre, tudo suporta. Veja que Pedro era um dos discípulos que mais dava trabalho para Jesus Cristo. Era. Mas quando o amor ele é presente, tudo é diferente. Jesus Cristo não estava ali enxergando uma pessoa que estava lhe dando trabalho. Ele estava ali olhando uma pessoa que estava lhe mostrando sentidos do amor. Porque falar sobre o amor é fácil, mas viver o amor e entender o amor é difícil. Muito difícil. Alguns casais começam: eu te amo, eu te dou isso, eu te dou aquilo, e terminam com te odeio, te detesto. Situações que acontecem. Mas nós, seres humanos, temos a oportunidade de termos Deus em nossas vidas. E isso é importante. Isso é muito bom. Então, diante de tudo isso, nós possamos observar que todo o amor que nos foi dado, estamos diante da maior prova de amor existente. Porque um pai
Veja bem, um senhor, um Deus, um rei, ele entrega seu filho primogênito para morrer por nós. Depois de ter visto seu primogênito sendo morto, ainda entrega um ser de igual para nos consolar, para nos ajudar, para nos conduzir, mesmo ainda sendo errantes como somos. Então, pensa e analisa. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eu não sei para você, mas para mim é meu melhor amigo. Para mim é o único que nunca me abandonou. É o único que sempre acreditou nos meus sonhos. Desde a época que eu disse, eu quero ser pastor. Muitas pessoas bateram no meu ombro e falaram, tu tem talento, tu vai conseguir. E ele foi o único que nunca me abandonou. A maioria dos que bateram no meu ombro nunca mais nem me viram. Não porque morreram, não. É simplesmente porque só no falar que acreditavam. Mas quando veio as provas, as dificuldades, quando eu falei, eu vou montar um ministério, alguns bateram no meu ombro e falaram, poxa cara, tu consegue, tu é muito bom, tu é muito talentoso. Mas quando eu comecei o ministério, poucos continuaram. E depois, ninguém mais. E o Espírito Santo foi o único que nunca me abandonou. Então, diante de tudo isso, olhando para todas as situações, para todos os momentos, eu observo esses detalhes importantes. Porque nós, seres humanos, sempre vamos falhar um para com o outro. Porque é de natureza nossa. Mas ele não. Ele é incrível. Ele é muito mais do que simplesmente 1 bilhão de palavras, 1 bilhão de livros de romance, 1 trilhão de filmes de romance. É aquele que não só acredita, como apoia, acompanha e ajuda. Às vezes, quando me deparo diante de uma ministração, eu fico lutando, relutando, porque às vezes eu quero falar de uma forma que eu nunca falei. E todas as vezes ele chega para mim e fala, simplesmente seja você. Deixa que o restante faço eu em Deus Pai e Deus Filho. Seja você. E eu falo para você agora que está nos assistindo, que está ouvindo aí, seja você. Lute pelo seu sonho. Sabe as pessoas que vão dizer para você, estou contigo, e vão te abandonar? Não olhe elas como um inimigo. E sim como energia para você continuar. Porque quando pessoas te abandonam, significa que você está no caminho certo. Não importa a luta, a dificuldade. O mais importante é você se apegar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E com isso eu finalizo essa primeira parte do Quem é o Espírito Santo. Lembrando que é uma série. Quem é Deus? Vamos ter muito mais ainda pela frente. E que Deus abençoe sua vida, sua história, todos os momentos da sua vida. Seja entregue a Ele.
Viva a sua vida conforme tudo aquilo que é proporcional à sua história. Não esqueça que além de você ser um ser humano, você é alguém que ele escolheu para ir morar com ele nas mansões celestiais. Obrigado por existir. Obrigado por ter acompanhado até aqui este trabalho que eu não considero como trabalho. Eu considero como um momento maravilhoso de poder compartilhar as experiências que adquiri, conhecimentos que adquiri e também falar de meu Pai, Deus Pai, e de meu irmão Jesus Cristo e meu grande e precioso amigo Espírito Santo, ou seja, essa trindade extraordinária. Então, que Deus abençoe sua história, abençoe sua vida. Não esqueça, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado por existir. Obrigado por existir. Obrigado por ser quem você é. Deus te ama. Jesus também. O Espírito Santo também. Vamos finalizar com uma oração? Querido Deus, muito obrigado por esse momento. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por todos os momentos maravilhosos na tua presença. Obrigado por cada segundo, cada instante. Toma em tuas mãos a minha vida, dê-me força, estrutura e capacidade. Abençoa-me, juntamente com minha esposa, minha mãe, meu familiar. Obrigado, Senhor. Eu te peço e também te louvo e te exalto. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Que as pessoas que assistirem, que ouvirem as ministrações aqui dessa série, Quem é Deus, possam ser impactadas não por mim e sim por ti. Obrigado, Senhor. Assim eu te peço, te louvo e te exalto. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Até os próximos.